Olá, gente, boa noite, graça e paz de Jesus sobre a sua vida. Quero agradecer a todos que têm nos acompanhado, têm se envolvido neste ministério de divulgação do Evangelho de Jesus e espero que a palavra fale com você. E a palavra, ela é uma pessoa, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivo é, ressurreto é entre nós. Queria pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like e ativasse o sininho das notificações. Isso é muito importante para a divulgação do nosso canal. E eu queria pedir que você acompanhasse. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para os nossos dias, que é paciência. E hoje nós vamos meditar na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, parte B, a última parte do versículo 31, que nós vamos focar. Paulo diz assim: eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Eu acredito que tanto quanto eu, quanto você, nós conhecemos pessoas impacientes. Você é uma pessoa paciente? Todos nós temos uma certa impaciência em alguma área da nossa vida. Todos nós, sem absoluta nenhuma exceção. Não existe, por mais que a pessoa seja muito calma, há alguma área da vida dela que lhe deixa impaciente. E o mundo em que nós vivemos é paciente? Obviamente que não. Cada vez mais a dinâmica do mundo é impaciente, é acelerante, é inquieta, é desesperada e também desesperançada. E nós vivemos em uma tensão emocional muito grande. Cada vez mais as nossas emoções elas têm guiado a nossa vida e não a nossa consciência. Então, a verdade é que ninguém tem paciência quanto a gente precisaria. E isso nós precisamos trabalhar na nossa vida. Se algo na nossa vida tem nos deixado, ou tem nos desfigurado, não apenas nos deixado impaciente, mas nós temos perdido a nossa imagem de quem realmente nós somos, nós precisamos trabalhar isso. No capítulo 12 aqui da carta que Paulo escreve aos Coríntios, Paulo trata dos dons que a igreja ela exercia. Só que onde a igreja de Corinto, o que estava acontecendo com aquela igreja? Elas estavam competindo entre si sobre quem era o melhor nos dons que exercia. Então, e de fato, todos nós gostamos de ser o centro das atenções. A gente gosta de aparecer de vez em quando. O nosso ego, se não é bem trabalhado, o nosso ego gosta de aparecer, né? E era o que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto. Por isso que no versículo 30, Paulo fala assim: todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procure com zelo os melhores dons. Por isso que Paulo ele diz: eu passo a mostrar-lhes algo melhor, algo superior para vocês. E o que é algo superior a vocês que Paulo estava aqui passando? É o que Paulo vai falar sobre o amor. Mas por que é tão difícil e é tão duro nós termos paciência?
ou nós sermos pessoas pacientes? Primeira lição que nós aprendemos: é tão difícil é tão duro nós sermos pacientes, porque nós queremos a paciência para resolvermos os problemas. Nós queremos a paciência para resolvermos as questões. De que muitas vezes nós criamos os problemas e queremos que Jesus resolva. Faz sentido isso? Nós criamos circunstâncias que não nos fazem bem, que traz divergências, circunstâncias ruins, que entristece pessoas que nós amamos, e nós queremos a paciência para resolver aquele problema. E não é isso que o texto nos ensina. Se nós queremos a paciência para resolver aquele problema, nós não vamos querer para resolver, não queremos a paciência para resolver outros tipos de problemas. E nesse sentido a gente está usando a pessoa de Jesus. Outro dia eu vi um cara falando que nós fazemos da oração um step. Eu só uso o step quando eu preciso. Fazendo essa analogia. E a oração, o nosso relacionamento com Jesus, não é bom que seja um relacionamento para resolver problemas, mas um relacionamento de amizade, uma relação de amor entre nós e o Senhor Jesus. Agora, Jesus ele não nos dá paciência, mas ele propõe um caminho que produz paciência. É muito diferente. Até eu fiz um vídeo essa semana no canal que o Senhor ele não nos dá a paciência, mas ele nos dá um caminho. E essa jornada de paciência, o caminho, a jornada da paciência, gente, nos faz engolir muitos sapos na nossa vida. Essa expressão engolir sapo é uma expressão que faz com que a gente aprende que tem coisas eu tenho que engolir porque nós colocamos para fora que não devíamos. E de fato nós temos que engolir muitos sapos para adquirirmos a paciência. E principalmente, o maior de todos os sapos é o orgulho. É aquela arrogância que nós temos de que eu tenho que ser impaciente com pessoas que não tem nada a ver com a minha impaciência. Eu quero ser impaciente porque eu vou agir com impaciência com pessoas que simplesmente só querem me ajudar. Então, por isso que Paulo ele propõe esse caminho ainda mais excelente. Porque todo mundo quer resolver problema, mas ninguém quer resolver o maior de todos os problemas, que é o problema do nosso interior. Que é o problema de nós de nós falarmos aquilo que de fato abençoa. E por isso que nós temos dificuldade de adquirir paciência. Nós queremos ter paciência, mas nós não queremos ser pessoas pacientes. É uma diferença muito grande, gritante. Porque quando fala do ser, fala do íntimo, do interior. Agora, quando falamos do ter, é só por uma questão pontual. Eu quero ter paciência para resolver isso aqui. Logo, eu resolvi, para que eu vou querer paciência? Mas o Senhor, ele propõe uma jornada de transformação interior. Eu passo a mostrar-lhes um caminho, uma jornada, e ninguém quer o caminho. E esse caminho é uma pessoa. Jesus mesmo disse, ele disse o quê? Eu sou o caminho. Eu sou o melhor modo de se viver nessa terra. É olhando para Jesus que nós vamos nos tornar pessoas mais humanas, mais sensatas, mais sensíveis ao meu próximo. Por isso que nós precisamos desse caminho. Você quer ter paciência ou você quer ser uma pessoa paciente? Decida seguir esse caminho e você vai ser surpreendido de como você e eu seremos surpreendidos na nossa vida sem paciência.
Para a gente terminar, a gente precisa fazer uma escolha. Ou a razão ou a paciência. Os dois é impossível a gente ter. Ou a gente se conscientiza de que eu preciso abrir mão da minha razão para me tornar uma pessoa paciente, ou eu fico com a razão e vivo até o final da minha vida sendo uma pessoa orgulhosa, arrogante e impaciente. Que a gente não espere se tornar idoso para se tornar uma pessoa paciente, mas que hoje nós possamos nos tornar seres pacientes, seres que são instrumentos de cura, onde quer que seja que fomos. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pelo caminho, obrigado porque o Senhor é o caminho, e o Senhor nos propõe um caminho de transformação, uma jornada de mudança que todos nós precisamos. Pedimos que o Senhor cuide de nós, cuide da nossa família, cuide, Senhor, da nossa mente, do nosso coração, cuide, Senhor, dos nossos pensamentos, e que o Senhor conduza a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ter e viver uma semana abençoada, e que o Senhor nos surpreenda, por meio da Tua graça, do Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a presença consoladora do Espírito seja sobre a sua vida, tá bom? Deixe seu like, compartilhe e comente. Quem sabe até o final do ano 1000 inscritos. E não se esqueça de vivermos uma vida simplesmente simples. É desse modo que o Senhor deseja que vivamos. Até mais.